Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor nesta noite, para louvá-lo, bendizê-lo e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, mas principalmente porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida. E essa oportunidade que nós temos de falar do amor de Jesus e pedir à igreja que continue orando por nós. Somos carentes, necessitados, precisamos do Senhor, porque sozinho não somos nada nem ninguém. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos meditar nesta noite apenas no primeiro e no segundo versículo, e daqui extrair algumas características dos cristãos que esperam a volta de Jesus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo tinha passado uma temporada em Tessalônica, na igreja, e tinha ficado algumas dúvidas no meio dos irmãos, e aí Paulo escreve essa carta para tirar algumas dúvidas que permeava no meio do povo de Deus em Tessalônica. E a dúvida que Paulo vai responder no capítulo 5, logo no começo aí, é acerca do dia do Senhor, da volta do Senhor. A igreja de Tessalônica estava angustiada, preocupada como seria e que dia se daria a volta do Senhor. E aí Paulo, ele vai começar a narrativa falando que não é necessário que ele escrevesse acerca daquilo, porque Paulo deixava bem claro que a vinda do Senhor, ele já havia falado isso para a igreja de Tessalônica, seria algo de surpresa. Não competia à igreja de Tessalônica, muito menos a Paulo, fazer um mapa profético ou um cronograma dizendo a data em que Cristo viria, mas apenas competia a Paulo alertar a igreja que ela havia de estar preparada. E é isso que nós devemos estar preparados para a volta iminente de Jesus, porque brevemente ele há de raiar nos céus e nós subiremos juntamente com ele. Ele já havia explicado isso à igreja de Tessalônica. Portanto, ele começa a narrativa dizendo: ora, não compete a vós saber o momento, basta vocês estarem preparados. E aí ele vai usar um termo, tempo e época. E esses dois, essas duas palavras derivam do grego de cronos e kairos. Cronos, nós conhecemos, vem de cronologia, cronômetro, minuto, segundo, hora, semana, dia, algo cronologicamente, a rotina, é o cronos. E o kairos? O kairos é um momento oportuno, um momento em que Deus decide agir sem ordem cronológica. E aí Paulo vai dizer assim: nem no cronos, nem no kairos. Não se preocupem com isso, porque o que está relacionado ao tempo da volta de Jesus só cabe a Ele. Está nos desígnios dEle, e no momento certo Ele voltará. Não precisa vocês se preocuparem com isso. Vai ser no tempo que o Senhor quiser. E era uma preocupação, inclusive essa preocupação era a preocupação dos discípulos nos dias de Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus certa vez:
Senhor, é neste tempo que o reino será restaurado. E aí o Senhor vai dizer as mesmas palavras: não compete a vós saber qual é a estação ou o tempo, mas compete a vós ser minhas testemunhas. Muito mais preocupados com a cronologia ou com o tempo em que Cristo há de voltar, nós devemos estar preparados em sermos testemunhas do Senhor na terra, em testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida e pregar a sua palavra, para que possamos ser canal de bênção e levar muitos a subir juntamente conosco. Paulo estava dizendo: olha, não compete a vós se preocupar com o dia, compete a vós estar preparado e ser testemunha, testemunhar, porque enquanto estivermos aqui na terra, meus irmãos, somos testemunhas, somos mensageiros do Senhor. É uma prova que esta igreja tem feito isto. A prova é que ontem a igreja saiu dessas 4 paredes e foi para a praça pública proclamar o evangelho de Jesus, foi testemunhar o que Cristo tem feito. É isto que nós devemos fazer enquanto esperamos a volta de Jesus. No verso 2, Paulo vai fazer uma alusão a um ladrão. Ele vai dizer que a volta de Jesus, ela vai ser como um ladrão. Ela vai ser súbita. Jesus vai vir subitamente. Vai vir de forma repentina, inesperada. Haverá uma imprevisibilidade. Nós não podemos dizer o momento, e quem tenta estipular essa data, ou alguns estudiosos tentam estipular um momento de acordo com os fatos que vêm acontecendo, eles sempre caem na angústia de que não acontece aquilo que eles preveram, porque só compete ao Pai. Só o Pai sabe o dia que o Senhor virá. E ele faz essa alusão a um ladrão, que como ladrão Cristo virá. Não só por ser de forma repentina, mas também porque para os ímpios, para aqueles que não se converterem, a volta do Senhor vai ser de forma... eles vão começar a sentir dores. O profeta Amós vai dizer que serão dias de trevas e não de luz, dias de choro e não de alegria. Então, meus irmãos, nós devemos estar preparados para esta volta eminente de Jesus, porque será dia de trevas para quem não estiver preparado, serão dias de choro, serão dias de tormento. Ora, e por que existe tantas pessoas que esfriam com esta esperança de que Cristo vai voltar na nossa era, na nossa geração? E muitas vezes nós conjecturamos que ainda vai permear algumas gerações à frente para Jesus voltar, e muitas vezes caímos na besteira de relaxar espiritualmente, porque achamos que Cristo há de demorar mais alguns dias a voltar. Ora, o próprio Paulo, ele vivia essa preocupação incessante e entendia que Cristo voltaria inclusive na geração dele. Ele faz alusão a isso quando ele diz: olha, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Paulo se incluía neste momento. Nós devemos ter essa mesma preocupação, meus amados. É de fato que desde menino eu escuto que Jesus há de voltar, e que Jesus voltará, e que Jesus virá. Inclusive o meu pai pregava este evangelho e pregava, e ele se foi, Jesus voltou individualmente para ele, e ele não viu se cumprir o que ele pregava. Mas nós devemos ter essa esperança viva no nosso coração, sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, e quando Ele voltar nós devemos estar prontos, preparados para subir com Ele. Louvado seja o Senhor. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, ele vai trazer acerca dos zombadores
que não acreditavam que Cristo voltaria. No verso 3 de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro vai dizer: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existe os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se e estarmos preparados para esta volta. Existiam esses zombadores, mas Pedro faz menção aqui que como nos dias de Noé, que eles desfrutavam da vida, comiam, bebiam, davam-se casamentos e não se preocupavam com Cristo, nem se preocupavam com Deus, não se preocupavam com sua vida, em viver em vida de santidade. Noé pregava o evangelho e eles zombavam do velho Noé. Como nos dias de Noé, há também nos dias de hoje, que zombam da nossa esperança, esta viva esperança que Pedro também faz menção, uma esperança viva que temos de um dia nos encontrarmos com Cristo. Meus irmãos, nós devemos estar preparados. Oh, quão glorioso será este dia! Louvado seja o nome do Senhor. Este dia será como um abrir e fechar de olhos, como um grito: aí vem o noivo. Aleluia! Como um relâmpago que sai do ocidente. Louvado seja o Senhor. Não vai ter tempo não, meu amado. Nós devemos estar preparados. É no dia a dia. Estarmos preparados para esta volta. Dito tudo isto, de forma introdutória, eu gostaria nesta noite de dizer algumas características dos crentes que esperam a volta de Jesus. E a primeira delas, a primeira característica que eu queria trazer: o crente que espera a volta de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua. O verbo enchei-vos, que Paulo aplica, está no presente contínuo, o que significa que é na plenitude do Espírito, deve ser uma experiência permanente, todos os dias. A plenitude de ontem não serve para hoje. O que estamos vivenciando hoje não serve para amanhã. Todos os dias nós devemos ter o hábito de buscar a presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é obra de Deus e não desempenho humano. O verbo enchei-vos de forma passiva. Isso significa que nós não produzimos a plenitude do Espírito Santo, recebemos ela. Não é fruto do nosso esforço humano, é resultado da graça divina. Na medida que somos despojados das nossas paixões, dos nossos desejos, e nos rendemos ao senhorio de Cristo, somos cheios desse Espírito. Enquanto temos vasilhas, temos azeite para encher. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você percebemos diariamente como está o nosso nível
do Espírito Santo. Eu e você percebemos como está a nossa vida cristã, a nossa caminhada. É por isso que nós devemos buscar, estarmos preparados, cheios do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo produz em nós resultados benditos. Paulo, em Efésios, cita 4 resultados de ser cheio do Espírito Santo: comunhão, adoração, gratidão e submissão. A plenitude do Espírito Santo corrige os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com nós mesmos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos comunhão com Deus, comunhão com a igreja, temos paz, somos verdadeiros adoradores, entregamos aquilo que nós devemos realmente entregar ao Senhor. A segunda característica que eu quero trazer: o crente que espera a volta de Jesus, ele tem que estar vigiando. A vida do cristão, enquanto aqui na terra, ela tem que ser uma constante vigília. Nós não devemos cessar um só momento a vigilância. Lucas, capítulo 21, dos versos 34 ao 36, a gente vai ter um pouquinho mais de noção com relação à vigilância. Nós precisamos cuidar para não se afastar do Senhor, ter a percepção da minha e da sua salvação. Olha o que o evangelista Lucas fala: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Vigiando devemos estar sempre atento. O próprio Jesus falou através de suas parábolas sobre a questão da vigilância. Ele vai trazer na parábola do ladrão da noite. Jesus comparou sua vinda com a chegada imprevisível de um ladrão. Nós não conseguimos colocar o tempo em que o ladrão há de entrar na nossa casa. E Jesus compara a sua vinda como o ladrão que chega de surpresa. Jesus disse que se um pai de família soubesse em que momento da madrugada o ladrão viria, ele certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Da mesma forma, diz o Senhor, o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja o Senhor. O texto que nós lemos nesta noite, meus irmãos, traz essa comparação. Nós devemos estar preparados, vigilantes. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 8: quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama? Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. E por que nós devemos estar vigilantes, irmãos? Porque são as pequenas coisas, como um fermento, um pingo de fermento acaba com toda a massa. São as pequenas coisas que nos afastam de Deus. John Piper, escrevendo no seu livro, ele disse que o que nos afasta de Deus, o que nos faz não sentir fome de Deus, não é o veneno, é a torta de maçã. São as bondades da vida, são o nosso cotidiano. Nós vivemos uma rotina frenética. Nós precisamos todo dia sair para trabalhar, estudar. Nós precisamos dar conta da casa, dar conta da família e esquecemos da vida devocional. E muitas vezes abrimos mão da vida devocional por um lazer. Não que seja errado ter o lazer, ter o convívio com a casa, com os amigos, mas nós devemos ter o nosso tempo com o Senhor. Ser ávidos em ter uma vida
vigilante. Sansão, capítulo 16 de Juízes, traz a história de Sansão. Sansão por 3 vezes brincou com o pecado. Por 3 vezes Dalila questionou a ele de onde vinha sua força. E Sansão, achando que era forte o suficiente, ele brincava com o pecado. Ele brincava dizendo a Dalila que a sua força vinha disso, vinha daquilo, e ela tentando persuadi-lo com relação a isso. 3 vezes Sansão brincou, não vigiou e caiu. Mas a Bíblia também traz menção de outro jovem, lá no livro de Gênesis, por nome José, que ao ser colocado na casa de Potifar, e a esposa de Potifar tentando tirar José do caminho que o Senhor tinha proposto para a sua vida, tentou seduzi-lo, e José tomou uma atitude, ele fugiu, ele não brincou com o pecado. Devemos estar vigilantes. Ora, o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pregador, um jovem pastor: Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Nós devemos estar com esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo, mas também fugir das tentações, estar vigilante em não cair nas tentações. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 37, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles servos, as quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a terceira característica que o crente que espera a volta de Jesus, ele tem que ter, ele tem que buscar a santidade. Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida de santidade, isto é, uma vida separada do mundo, uma vida consagrada totalmente ao Senhor. Para o povo da nova aliança também foi pedido isto, foi exigido isso. Nós devemos buscar a santidade. A santidade é um processo na vida do crente. O crente vive num processo rotineiro ou cotidianamente buscando a santificação. De forma, para ilustrar isto, é como eu morei no interior do Rio Grande do Norte, em cima de uma serra, numa cidade em cima da serra. E lá era muito frio. E era comum a população da cidade não usar a geladeira para armazenar água de beber. Eles usavam ou aqueles potes de barro, ou os filtros de barro, que tinha uma velazinha e colocava água e a torneirinha embaixo. E aí, quando nós chegamos nessa cidade, o meu pai comprou um filtro deste. Comprou um filtro de barro e colocou na nossa casa. E aí eu me lembro que as primeiras águas que nós bebíamos do filtro vinha com gosto de barro. Vinha com gosto de barro. Mas à medida que as águas iam sendo trocadas e nós íamos consumindo, eu reclamava muito para minha mãe. Mas ela dizia: essa água que tem, tome, ora. Mas à medida que a água ia sendo trocada, passado o tempo, o gosto de barro saía. Essa é uma ilustração prática da vida do crente. É o processo de santificação na nossa vida. Quando somos resgatados por Jesus, trazemos conosco algumas coisinhas, algumas coisas que fazíamos quando não conhecíamos a Cristo. E aí, quando começamos a buscar o Espírito Santo, quando começamos a ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai arrancando, vai tirando, e é o processo de santificação, e é um processo, aleluia. E aí quando, meu irmão, e esse processo dura até recebermos o corpo glorificado. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ser tratados dia após dia. Dia após dia somos tratados por Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Só na eternidade seremos glorificados. Mas o processo é aqui, irmãos. O
processo é aqui na terra. E a nossa vida de santificação, ela é longe do pecado, voltada à obediência ao Senhor. Para santificar, nós precisamos buscar o Senhor. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Para se santificar e purificar com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando Jesus voltar, vai encontrar uma noiva com as roupas branqueadas, aleluia, ataviada, esperando o noivo, preparado para subir com ele. Louvado seja o Senhor. Ele vem buscar essa igreja santa, separada do mundo, aleluia. Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Quem tem prazer na prática do pecado não terá prazer em Deus, pois Ele é santo, e não terá prazer no céu, porque o céu é santo. Ele vem buscar esta igreja santa. Hayden Wilson, um teólogo americano, ele vai dizer: não existe atalhos para a santidade. Não existe uma forma de a gente ludibriar, tentar alcançar de forma rápida. É um processo. Louvado seja o Senhor. Deus preza a santidade na criatura, e a santidade é, em sua essência, prezar a Deus. Louvado seja o seu santo nome. O quarto e última característica que eu quero trazer nesta noite do crente que espera Jesus é que ele tem expectativa e esperança na volta do Mestre. Oh, aleluia! Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Meus irmãos, nós devemos almejar o céu, nós devemos ter vontade de estar no céu. Isto aqui é passageiro, é temporal, nós precisamos almejar o céu, meus irmãos, e entendermos também que enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos às provações, estamos sujeitos às provas, estamos sujeitos aos boletos que vão vencer na segunda-feira, ao aluguel da casa que está atrasado, a energia que está para ser cortada. Mas uma coisa eu lhe digo: lá no céu não terá mais isso não, meu amado. Lá no céu, bendito seja o Senhor. E que saudade do céu, meu irmão. Devemos viver esta vida. Eu tenho saudade do tempo que nós cantávamos mais sobre o céu, que nós falávamos mais sobre o céu. Eu era criança e a gente cantava corinhos do céu. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os crentes irão passear. Se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Olha aí, eu como criança cantando um negócio desse. É saudade do céu, meu amado. Quantos hinos da harpa nós cantamos e nós vemos o autor se deliciando com essa saudade, esse anseio por estar perto de Jesus da eternidade. Ora, dá um dó maior aí, eu vou ver se eu sei cantar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de ser, aleluia. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar
necessário. A casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda. Ah, meus irmãos, é a nossa esperança. Aleluia! Oh! A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido. Ah, não vai ter mais morte não, meu irmão. Aleluia! Ah! Aleluia! Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais asas por Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus me dará um lugar. No livro das Revelações, Apocalipse capítulo 21, verso 4, Deus fala que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. No céu que nós almejamos um dia estar com Jesus. Louvado e bendito seja o seu santo nome. Aleluia! Iremos nos encontrar com nosso Senhor. Iremos estar no céu de glória. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia! Meus irmãos, devemos estar preparados para quando a trombeta soar. Para quando a trombeta soar, nós encontrarmos com Cristo Jesus. Esta é a esperança viva na nossa vida. O apóstolo Pedro fala isso, que não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva que tem que estar no coração do crente. Não esperando o dia da morte, mas é o dia do arrebatamento da igreja. O dia que encontraremos com Jesus. Aleluia! Bendito seja o seu santo nome. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Salvação e a ti me renderei. Aleluia.